Se o euro aprecia muito agressivamente, então o crescimento poderia estar em perigo. Bob, muito obrigada por nos acompanhar na Dukascope TV hoje. É um prazer de conversar com você. A semana passada foi importante para os bancos centrais e esse assunto está para continuar nesta semana. Para começar, hoje de manhã o RBA deixou as taxas de juro num nível de recorde de 1,5%. Em sua opinião, o que isso significa para a economia australiana e em geral? Eu acho que todos nós esperávamos que as taxas de juro irão permanecer inalteradas no nível 1,5%. As pessoas esperam uma declaração da RBA relativamente hawkish. Só após o comportamento do BOE ou BCE na semana passada tivemos discursos com Carney e Draghi. Relativamente à economia, neste momento podemos ver que o crescimento dos salários permanece no mesmo nível. E além disso, as dívidas domésticas estão aumentando e realmente superam o crescimento dos salários. Então os mercados começam a incluir o sentimento mais hawkish do RBA, o que pareceu um pouco exagerado neste momento, porque aumentar as taxas de juro com a dívida doméstica tão elevada poderia reduzir o consumo doméstico. Além disso, temos de levar em consideração o fortalecimento do dólar australiano. Assim como ao longo dos últimos dias vimos a apreciação do dólar australiano, o que principalmente foi baseado na antecipação do movimento mais hawkish. Agora, com a economia australiana que fortemente depende do comércio, após o fortalecimento do dólar australiano, podemos ver a deterioração nas condições do comércio. O mesmo temos visto na declaração da RBA, onde eles tiveram a mencionar todas as complicações se o dólar australiano apreciar. Nesse seguimento, eu não acho que o tom da conversa do RBA vai mudar para mais hawkish, especialmente tendo essas dívidas domésticas. De uma perspectiva económica, podemos afirmar que a economia global tem uma melhor aparência. As estatísticas da China foram relativamente positivas, mas na verdade os mercados não reagiram para isso, o que é um pouco surpreendente, porque provavelmente houve uma expectativa de ser relativamente optimista, mas eu não acho que o RBA vai mudar a sua política antes das questões domésticas melhorarem. Mais tarde nesta semana vamos obter mais dados do comércio que potencialmente podem causar mais um rally do dólar australiano. E poderemos ver as tentativas do RBA para um pouco reduzir o dólar australiano no interesse da economia. Então, nos próximos dias vamos ficar mais esclarecidos, mas eu não vejo qualquer mudança significativa na política no curto prazo. No início você mencionou sobre o BCE e Draghi. Temos conhecimento que a semana passada foi importante para o BCE, mas o que podemos esperar na próxima semana? Bem, o Draghi é conhecido por atrapalhar os mercados. Assim como falando sobre a economia, ele tem feito isso, que de certa forma foi positivo. Mas até agora ele está focado na inflação. E com os comentários da semana passada, ele quase descartou a questão da inflação fraca, sugerindo que é melhor começar o trabalho nos próximos meses. Em seguida, ele sugeriu que o BCE está a considerar uma mudança na política monetária. Os mercados já estão discutindo isso por algum tempo. Eles provavelmente não vão aumentar as taxas de juros. Eu acho que o primeiro passo será tapering para ver como o mercado responderá. Mas o que é interessante é que o BCE tem um dilema parecido com o RBA. Porque a recuperação da economia na zona de euro é baseada em comércio. Então, se o euro aprecia muito agressivamente, então o comércio podia estar em perigo. Eu acho que o sentimento em geral será certamente mais hawkish. Eu não acho que ele vai dar uma reviravolta, o que ele costuma fazer, porque a economia justifica uma posição mais hawkish. E basta ver onde a política monetária está agora em comparação com o histórico. A mesma é particularmente acomodatícia. Então podemos esperar um pouco de aperto, mas isso é mais normalização em vez de aperto. Portanto, não podemos dizer que as taxas vão aumentar num ritmo mais rápido. Tal provavelmente será menos agressivo e até será mais lento que os movimentos da FOMC durante os últimos anos. Relativamente à economia, eu acho que os dados foram bastante bons. Até mesmo os dados PMI de fabricação que foram lançados no início da semana foram sólidos. Com isso dito, eu não entendo porque eles levam tapering mais adiante para testar.
E por último, passando da Europa para o GUA, as atas da FOMC serão lançadas ainda esta semana. Será que você espera que haja alguma coisa que afeta o dólar? Ou o que podemos esperar em geral da economia do GUA no meio ou longo prazo? Na semana passada, o dólar foi um pouco afetado, quando tem a ver com as taxas dos cruzamentos do euro ou libra. O dólar costuma ser sobrevendido pelos mercados. Eu não acho que as atas da FOMC fornecerão alguma informação demasiado significativa ou nova para os mercados. O que estamos mais analisando é se existem cronogramas mais firmes sobre a venda do balanço, assim como eles forneceram-nos um quantum relativamente pequeno. Vamos observar um forte aumento do dólar, mas provavelmente não após as atas da FOMC. Eu acho que os dados mais importantes serão lançados ao longo desta semana. Temos visto o PMI de fabricação na segunda-feira, que foi bastante bom. Mais importantes serão os dados PMI do serviço que devem ser lançados na quinta-feira, antes das atas. E também temos que prestar atenção para as folhas de pagamento não agrícolas e o crescimento dos salários. Agora, as atas serão lançadas da mesma maneira que vimos nas projeções econômicas, e elas serão praticamente inalteradas do trimestre anterior. Portanto, pensamos que seria incomum de ver algo particularmente dovish ou hawkish que atrapalharia os mercados. Temos ouvido a oposição dos funcionários hawkish e dovish. Em termos da inflação, a Sra. Yellen permanece na sua posição. Portanto, eu não acho que as atas causarão um grande impacto nesta semana. Bob, muito obrigado pela conversa conosco hoje. Foi um prazer. Sem problema, falaremos em breve. Obrigado pela assistência. Caso se gostou da entrevista e gostaria de ver mais, volta a clicar na Dukascope TV.